Olá pessoal, hoje vamos para a nossa quarta aula dentro do tópico de estruturas de mercado. Nesta quarta aula nós vamos discutir oligopólio. Lembrando que oligopólio é aquela estrutura de mercado onde você tem poucas empresas competindo entre si. Nós vamos discutir o oligopólio, inicialmente falando de um modelo bastante utilizado e discutido na literatura, que é o modelo de Cournot. Nesse modelo de Cournot, nós vamos trabalhar aqui com apenas duas empresas competindo, tá? Então nós temos aqui um duopólio. Então, com duas empresas, a empresa 1 e a empresa 2, que fabricam produtos homogêneos e que disputam o mercado de consumidores, tomando como decisão, né, os consumidores tomam como decisão nesse mercado apenas o preço, o consumidor. Bom, cada empresa individualmente vai buscar maximizar seu lucro. Lucro esse formado pela diferença entre suas receitas e seus custos. E vamos lá, vamos supor que a curva de demanda ela segue essa estrutura aqui. Essa estrutura é um pouco diferente, mas não muito, da estrutura de curva de demanda que nós já vimos em aulas anteriores. Ora, o que nós temos aqui? O preço é uma função da propensão máxima a pagar pelo produto e ele está vinculado de maneira negativa à quantidade vendida, certo? Quanto menor o preço que eu praticar, maior a quantidade que as empresas vão vender. Agora, onde está a diferença para as estruturas que nós discutimos anteriormente? Aqui, onde nós temos que essa curva de demanda, que é a curva de mercado, sendo influenciada pelas quantidades Q1 e Q2. Bom, na verdade, a gente já discutiu diferenças entre a função curva de demanda de mercado e a curva de demanda das firmas de forma individual. Nessa situação, nós estamos tratando da curva de demanda de mercado, onde cada uma das empresas está contribuindo. Q1 é a quantidade de produto fornecido pela empresa 1, Q2 a quantidade de produto fornecida pela empresa 2. E nessa estrutura, as duas, como têm produtos homogêneos, eles estão afetando o preço, que é um só para as duas empresas. Então, A e B são constantes, Q1 e Q2 são as quantidades produzidas por cada uma das duas empresas que atuam nesse mercado. Bom, o que nós vamos fazer no modelo de Cournot? Primeiro, a gente vai identificar a receita individual de uma firma. Quem é a receita individual de uma firma? R1, receita da firma número 1, é a quantidade que ela fabrica multiplicado pelos preços, que são uma função da quantidade total. Veja que no slide anterior, o que nós temos na curva de demanda é preço como uma função de Q1 e de Q2. Essa é uma diferença importante dos exercícios que a gente fez em princípios de microeconomia. Tá? Então aqui nós temos Q1 e Q2 e aqui eu tenho Q1 apenas da firma 1. Por quê? Porque a receita da firma 1 é função apenas do que ela produz. Só que o preço é sensibilizado pelo que as duas empresas produzem. Ora, se eu substituir a curva de demanda aqui na função preço, o que eu vou ter é essa estrutura aqui. Ó. E desenvolvendo a receita total da firma 1, receita total da firma 1 vai ser então A que multiplica Q1 menos B que multiplica Q1 ao quadrado menos B que multiplica Q1 vezes Q2. E de maneira análoga a esse desenvolvimento aqui para a firma 1, a gente pode desenvolver a mesma expressão para a firma 2, lembrando
que a receita total da firma 2 vai ser a quantidade Q2 multiplicada pela curva de demanda, pelos preços. Certo? Então seria Q2 multiplicado pelos preços. Bom, vamos, para simplificar o raciocínio, nós não somos obrigados a fazer isso, mas aqui nós vamos fazer apenas para simplificar o raciocínio, imaginar que as duas firmas têm uma estrutura de custo semelhante. E, novamente, para simplificar, vamos aqui, não tem custo fixo. Então, o custo total da firma 1 ele é composto apenas por custos variáveis e o custo variável unitário é constante, dado por C minúsculo. E ele é igual tanto para a firma 1 como para a firma 2. É uma aproximação, apenas para a gente entender o modelo de Cournot. Nós não somos obrigados a modelar dessa maneira. Então, vamos lá. Eu estou supondo que o custo variável unitário é constante e que ele é igual nas estruturas de custo de ambas as firmas. Então, quem é o custo total da firma 1? C, que multiplica Q1. O custo total da firma 2, C, que multiplica Q2. Ora, uma vez que nós temos a função de receita da firma 1, nós temos a função de receita da firma 2 e nós temos os custos tanto da firma 1 como da firma 2, nós podemos desenvolver a expressão do lucro para cada uma das firmas. Quem é o lucro da firma 1? Receita total é essa parte da firma 1, tá? Isso aqui é a receita total da firma 1, menos o custo total da firma 1. Isso me dá o lucro da firma 1. De maneira análoga, receita total da firma 2, menos o custo total da firma 2, eu tenho aqui o lucro da firma 2. Então, nós calculamos o lucro da firma 1 e o lucro da firma 2. Uma estrutura de mercado de um duopólio. Nessa situação que nós estamos simulando, é um duopólio onde as firmas têm produtos homogêneos. E, nesse caso específico, as duas firmas têm estruturas de custos semelhantes. Bom, o que as duas firmas vão querer? Maximizar lucro. E nós vimos já em aulas anteriores que o lucro é maximizado quando a derivada do lucro em função da quantidade é igual a zero. Ou seja, em outras palavras, quando o lucro na margem, quando o lucro marginal, ele é igual a zero. Por quê? Porque a receita marginal se iguala ao custo marginal. Desde o início do curso, nós estamos discutindo essa situação da maximização de lucro. Então, o que eu tenho? Eu tenho a função lucro, eu derivo a função lucro em relação à quantidade nessa situação, igualo a zero, e eu tenho o lucro da firma 1. Certo? A situação, eu vou ter, na verdade, a situação de maximização do lucro da firma 1. Se eu fizer a mesma coisa para derivando a função lucro da firma 2, eu vou definir a condição de maximização de lucro da firma 2. Vamos desenvolver? Vamos lembrar, né? Eu vou trazer aqui a expressão só para a gente lembrar que o lucro da firma 1, tá? Ele era igual a Q1 menos BQ1 ao quadrado do slide anterior, menos BQ1 vezes Q2, menos C que multiplica Q. Essa era a expressão do lucro. Nós simplesmente derivamos aqui, ó, o coeficiente 1 vem para cá, e eu fico com Q1 elevado a zero, então eu fico apenas com A, menos 2 vezes BQ1, menos BQ2, porque Q1 aqui também vai sumir, né? Menos C, aqui é Q1, né? Menos C, Q1 que é a função lucro, derivando aqui eu fico apenas com C. Igual a zero, porque o que eu tenho aqui? Lucro marginal da firma 1 igual a zero, o que significa que essa é a situação
do maxi lucro da firma 1, certo? Então veja, eu mostrei aqui a condição de maximização de lucro da firma 1 e do mesmo jeito nós temos aqui a condição de maximização de lucro da firma 2. Tá? Então a gente tem duas equações. A equação que define a maximização de lucro da firma 1 e a equação que define a maximização de lucro da firma 2. Eu posso isolar Q1 na primeira expressão e posso isolar Q2 na segunda expressão. E eu vou obter o quê? Vou fazer aqui só a primeira, né? Eu vou passar o 2bQ1 para o lado de lá e eu vou ter então que... Vou fazer aqui. Eu vou ter então que 2bQ1 é igual a A menos B Q2 menos C. Então, Q1, que maximiza o lucro da firma 1, é dado por A menos B Q2 menos C. Tudo isso sobre 2B. Eu posso fazer a mesma coisa para Q2, né? E aí eu vou ter o que aqui? Vou ter aqui Q2 é igual a A menos B Q1 menos C, tudo isso dividido por 2B. Ora, eu tenho um sistema, essa é a Q2 que maximiza o lucro da firma 2, eu tenho um sistema com duas equações e duas incógnitas. Se vocês resolverem esse sistema, tá, a gente vai acabar encontrando Q1 e Q2. E como é que eu vou resolver esse sistema? Qual que é o princípio que está por trás da solução desse problema? É justamente a teoria dos jogos. Por quê? Porque a firma 1 ela vai imaginar que a firma 2 vai fazer o possível para maximizar o lucro dela. E a firma 2 vai imaginar a mesma coisa da firma 1, que a firma 1 vai decidir a quantidade dela de tal maneira que ela maximiza o lucro. Como as duas estão raciocinando da mesma maneira, as duas estão vendo que elas chegam a essa estrutura de um sistema com duas equações e duas incógnitas. E aí é só eu resolver o sistema que a gente vai encontrar como solução, tá, que Q1 é dado dessa maneira e que Q2 vai ser dado dessa maneira. Tá certo? Bom, se vocês olharem as notas de aula que estão disponíveis no site, vocês vão encontrar lá a solução do sistema dentro do modelo de Cournot. Tem lá um exemplo resolvido nas nossas notas de aula. Mas só para ajudar aqui um pouquinho, né, só para indicar, uma maneira fácil de eu resolver é eu fazer o seguinte, eu vou reescrever a primeira equação como 2bQ1 é igual a A menos B Q2 menos C. E aí onde tem Q2 aqui, eu substituo aqui em cima. Então eu vou ter que 2B Q1 é igual a A menos B, que multiplica, substituo aqui, ó, A menos B Q1 menos C sobre 2B, tudo isso aqui, ó, menos C. Tá? Olha, essa parte aqui é o nosso Q2. Essa parte é simplesmente o nosso Q2, substituir. E aí você resolve... Faltou aqui só o Q1, né? Ah, ele está aqui. Então, você resolvendo tudo para Q1, a quantidade 1, você vai encontrar essa expressão para Q1 e vai encontrar essa expressão para Q2. Bom,
veja que nós temos duas funções aqui, né? Vamos voltar aqui. Q1 como função de Q2 e Q2 como função de Q1. Eu posso representar isso também de maneira gráfica. Se eu colocar Q2 no eixo vertical e colocar Q1 no eixo horizontal, eu posso representar por essa reta aqui, ó, essa função Q1 como função de Q2. Do mesmo jeito, eu posso representar a outra reta Q2 como função de Q1. E a gente chama essas duas retas de curva de reação. A primeira é a curva de reação de Q1 em relação a Q2, e aqui é a curva de reação de Q2 em relação a uma mudança de Q1. E uma coisa que a gente observa no modelo de Cournot, que é importante, é que se a firma 2 agir na tentativa de aumentar a sua quantidade de maneira agressiva, a reação da firma 1 tende a ser uma reação passiva. Ela tende a se contentar com uma redução de quantidade para ela. Então, vou repetir. No modelo de Cournot, se uma firma toma a dianteira e age de maneira agressiva, a outra tende a reagir de maneira passiva. Então, se uma firma tende a agir aumentando a quantidade produzida, a outra firma ela vai tender a reagir de maneira passiva, pelo menos é o que o modelo espera. O ponto de equilíbrio, que vai determinar as quantidades, né, que a gente viu há pouco, é o ponto de encontro das duas curvas de reação que a gente pode resolver como vimos no slide anterior. Bom, esse foi o modelo de Cournot, tentando representar um duopólio. Agora vamos falar um pouco do modelo de Bertrand. No modelo de Bertrand, os produtos têm algum nível de diferenciação, tá? Então eles não são, por isso eu estou chamando aqui de uma diferenciação horizontal. Há algum nível de diferenciação dos produtos e o que uma firma faz acaba influindo no que a outra firma acaba fazendo, tá? São poucas firmas, novamente, no mercado, não é uma estrutura como a gente viu que era a estrutura de concorrência monopolística. Aqui são poucas firmas e a gente pode pensar aqui, ó, no modelo da seguinte forma. Veja a diferença agora na modelagem. Eu tenho P1, que é o preço praticado pela firma 1, e P2, que é o preço praticado pela firma 2. Então, no modelo de Bertrand, as firmas praticam preços distintos. E se uma firma resolve aumentar preço, ela acaba aumentando a quantidade vendida da outra firma. Por quê? Porque se ela aumentar preço, as pessoas vão sair do produto da firma 2 e vão tender a comprar mais produto da firma 1. Então, olha que curioso. Você tem aqui uma parcela na curva que representa a relação quantidade e preços em função de uma relação negativa, né? Ou seja, se a primeira empresa aumenta seu preço, ela reduz a quantidade que ela vende. E acaba aumentando a quantidade vendida da outra firma, assumindo que a outra firma está mantendo seu preço constante. Então, essa é a maneira que a gente modelaria um oligopólio que se comporta como Bertrand. Então, você poderia imaginar, por exemplo, que Coca-Cola, Pepsi-Cola poderia ser simulado como um modelo de Bertrand. Bom, usando o mesmo princípio que a gente usou para maximizar lucro no modelo de Cournot, só que agora calculando o lucro e diferenciando o lucro, fazendo a derivada em relação ao preço e não à quantidade, tá? Nós vamos encontrar as funções de reação. Ou seja, quem que é o lucro? Imagine aqui que essa empresa, a primeira empresa tem um custo variável unitário constante igual a 5 e que a empresa tem um custo variável unitário constante igual a 4. Ora, como o preço é constante, né? O que eu vou ter? Na verdade, o custo é constante. Aqui o que eu vou ter é que o lucro unitário é preço menos 5 para a firma 1, que é o custo variável unitário da firma 1. E estamos imaginando aqui que não tem custo fixo também.
multiplicado pela quantidade vendida da firma 1. Então esse é o lucro da firma 1. A firma 2, ela vai ter seu preço subtraído do seu custo variável unitário, multiplicado pela quantidade vendida da firma 2. E aí eu tenho o lucro da firma 2. E aí o que eu disse para vocês há pouco, se você pegar essa expressão e derivar o lucro da firma 1 em relação ao preço da firma 1 e igualar a zero, e se você fizer aqui derivada do lucro da firma 2 em relação ao preço da firma 2 e igualar a zero, se você fizer esse procedimento, você vai ter novamente um sistema de duas equações. Então aqui as duas equações e as duas incógnitas, que são P1 e P2. Então você vai ter duas curvas de reação, P1 como função de P2 e P2 como função de P1. E você novamente pode agora plotar a relação P2 em função de P1. E aí você tem a curva de reação da firma 1, tá? Que é a função, você tem aqui P1, preço praticado pela firma 1, como uma função de P2. E aqui você vai ter P2 como uma função de P1. E o ponto de encontro seria o preço que cada uma praticaria para maximizar seu lucro. No modelo de Bertrand, vocês vão observar, e se vocês recorrerem à nota de aula, que lá também a gente tem esse problema resolvido, vocês vão observar que, diferente do modelo de Cournot, no modelo de Bertrand, se uma firma aumenta preço, ou reduz preço, aliás, para fazer uma guerra de preço, né? Se uma firma reduz preço, a outra firma tende a reduzir seu preço também. Então, se uma firma agir de maneira agressiva, reduzindo o preço para tentar ganhar market share da sua concorrente, a tendência é que a firma concorrente também reduza seu preço na busca de maximização do seu lucro. Essa é uma conclusão diferente que você tem do modelo de Bertrand para o modelo de Cournot. Tá? No modelo de Cournot, vamos lembrar, os produtos são homogêneos, eu tenho uma única função de demanda. No modelo de Bertrand, os produtos são diferenciados, só que a prática de preço de uma empresa influi no preço praticado pela outra empresa. Então você vai ter as duas funções de reação e a situação que maximiza o lucro é obtida usando um procedimento similar ao do modelo de Cournot, só que aqui as derivadas são em relação aos preços. Então, repetindo, no modelo de Bertrand, o comportamento agressivo de uma empresa tem como reação um comportamento agressivo da sua rival. Tá? E no modelo de Cournot, não. Um comportamento agressivo de uma empresa jogando mais produto no mercado tende a ter como reação um comportamento passivo da sua concorrente, reduzindo a sua quantidade que ela coloca no mercado. Bom, um outro modelo que vocês vão encontrar na literatura é o modelo de Stackelberg, né? Que é um modelo onde você tem a liderança de uma empresa. Ele opera como um modelo de Cournot, só que no modelo de Stackelberg, uma empresa decide a quantidade que ela vai ofertar no mercado, e a segunda empresa ela vai colocar a quantidade de produto no mercado de tal forma que ela maximize seu lucro. Mas tomando como input, tomando como dado de entrada, a quantidade que a primeira empresa adotou nas suas vendas. Tá? Então, no modelo de Stackelberg, uma firma age de maneira sequencial ao que a primeira firma acabou adotando. Então, veja bem, a gente viu aqui que o oligopólio é uma estrutura de mercado onde você tem poucas empresas. Simulamos aqui, usando o modelo de Cournot, uma situação onde você tem duas empresas competindo com produtos homogêneos e duas empresas competindo com produtos que têm uma diferenciação horizontal. E ainda assim, além disso, a gente ainda viu
um modelo de Stackelberg, que é um modelo de Cournot, só que as decisões são tomadas em momentos distintos. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para vocês nessa aula, e a gente se vê no nosso próximo encontro. Um grande abraço.